Olá pessoal, tudo bem? Professor Seninha aí com mais uma revisão. Hoje iremos revisar a regra de 3 composta. Mas antes, não se esquece, se inscreve no canal Senamata e aciona o sininho para receber as atualizações. Vamos lá. Primeiro, qual é a diferença de regra de 3 simples para a regra de 3 composta? A simples nós utilizamos duas colunas. A regra de 3 compostas, de 3 a mais colunas, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui essa questão que já caiu aí na prova da UPE, tá bom? Então, vamos lá. 10 funcionários do setor de atendimento ao público de uma prefeitura trabalham 6 horas por dia durante 20 dias para atender certa quantidade de pessoas. Se dois desses funcionários tirarem licença por um tempo indeterminado, qual será aproximadamente o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender a mesma quantidade de pessoas, trabalhando 2 horas a mais por dia, do mesmo ritmo de trabalho? Aí ele deu a alternativa: 18, 19, 20, 21 e 29. Então vamos lá. Vamos primeiro organizar os dados, tá? Por linha, depois vamos analisar ele em coluna. Então vamos lá. Primeira coisa que ele falou para mim aqui é que são 10 funcionários, tá? Então vamos representar aqui, ó, botei para vocês aqui um desenhozinho representando aqui os 10 funcionários. Esses 10 funcionários irão atender ao público da prefeitura trabalhando 6 horas por dia durante 20 dias, ou seja, 6 horas por dia, vou representar horas por um reloginho, tá aqui, 6 horas, e um total aí de 20 dias, vou representar ele aqui por um calendário, tá? Então, recapitulando, são 10 funcionários que trabalham 6 horas por dia e faz aquele serviço em 20 dias, tá? Agora vamos para o próximo dado. Ele falou o seguinte: se 2 desses funcionários tirarem licença, pessoal, é o seguinte, tirar licença, eles vão ficar em casa, tá? Eram 10. Então, se saiu 2, ficou 8. Então, agora, com essa licença, eu tenho 8 funcionários. Ele perguntou aqui o total de dias, ele quer saber o total de dias, que é a coluna daqui, ó, tá? Então, eu quero saber o total de dias, eu não sei quem é, um termo desconhecido, eu vou representá-lo por X, beleza? Aí depois ele diz o seguinte: aí ele diz, trabalhando 2 horas a mais por dia, ou seja, eu diminuí a quantidade de trabalhadores, mas aumentei a quantidade de tempo, tá? Então, era 6 horas, aumentando aí mais 2 horas por dia, passou a ser 8. Então, vamos lá, resumão. 10 funcionários trabalham 6 horas por dia, terminam o serviço em 20 dias. 8 funcionários trabalhando 8 horas por dia, trabalham em quantos dias? Tá aqui, ó, linha, e agora ajeitado na coluna, vamos organizar agora o cálculo. É o seguinte, pessoal, preste bastante atenção. Eu vou utilizar o processo da seta. Eu vou botar uma seta apontando para aquele termo que é desconhecido, tá? O termo desconhecido aqui é o X, então eu vou colocar uma seta. Agora você vai analisar uma coluna em função do X, da coluna do X. Eu vou pegar primeiro aqui a das horas. Perceba, se eu, professor Sena, trabalhar 6 horas por dia, eu vou terminar um certo serviço em 20 dias. Se eu trabalhar mais horas, significa dizer que eu vou terminar aquele serviço em menos dias, não é? Se eu aumentei a hora, em menos dias, então o X aqui é menor. Se o X aqui é menor que 20, aonde é que está o menor nessa coluna? É o 6, então a seta aponta para o 6. Veja que na nossa leitura o X é menor, então a seta está apontando para o X que é menor. Então a próxima seta deve apontar para o menor, tá bom? Vamos agora para essa coluna. Perceba, eu tenho 10 funcionários. Esses 10 funcionários terminam o serviço em 20 dias. Se eu tenho menos funcionários, eu vou precisar de mais dias. Então agora o X é maior. Logo a seta aqui aponta para o maior, que é 10. Percebeu? Tá arrumada as setas. Perceba que nós estamos falando aí de inversamente, tá? Nós temos que inverter essas duas setas para ficar na mesma direção da seta da coluna do X. Ou eu posso fazer o inverso, inverter aqui a coluna do X. Mas eu vou fazer o seguinte, vou preferir inverter esses dois, tá? Então, ó, vou repetir a coluna do X, que é 20 sobre X, tá aqui. Vou inverter esse para que essa seta fique na mesma direção. Se ligue, se eu vou inverter a seta, eu também vou inverter os números. Então, vai ficar dessa forma. Inverti a seta e o 8 sobe, o 6 desce. Tá organizado, ó, seta para baixo as duas. A mesma coisa aqui, ó, vou inverter também. Inverteu a seta, inverteu os números. O 10 que estava em cima desceu e o 8 subiu. Depois dessa organização,
Agora vamos finalizar com o cálculo, né? Primeiro, vou repetir essa coluna que é 20 sobre x, está aqui, que é igual à multiplicação dessa primeira linha, que é 8 vezes 8, dividido pela segunda linha, que é 10 vezes 6, está aqui arrumado. Pessoal, eu poderia fazer pelo processo de simplificação, mas como é um valor pequeno, dá para fazer direto, tá? Então vamos lá. Vou repetir o 20 sobre x, está aqui, 8 vezes 8 dá 64, 10 vezes 6 dá 60. Pessoal, agora eu vou fazer o cruzadão aqui, tá? Eu vou pegar esse x e multiplicar o 64, tá aqui, e o 60 vezes 20, tá aqui, beleza? Vamos resolver primeiro esse produto. 20 vezes 60 dá 1.200, que é igual a 60 vezes x. Pessoal, esse 60 eu vou passar aqui dividindo, ele é uma multiplicação, ele vai passar dividindo, então vai ficar 1.200 dividido por 64. Fazendo aí no seu caderno aí, né, vai dar aí aproximadamente aí 18, aproximadamente não, exato vai dar 18,74. Mas como estamos falando de dias, então nós temos que fechar o dias. Então vai ser aproximadamente aí 19 dias. Né? Nós estamos falando aí da alternativa B. Percebeu aí como é bem tranquilo, bem maceteadozinho? Você usa a seta, analisa de coluna para coluna, de duas em duas colunas, e você faz o cálculo e terminou a questão. É bem simples, tá bom? Pessoal, é isso aí. Terminamos aí a nossa revisão de regra de 3 simples, aliás, regra de 3 composta. Mas não se esquece, se inscreve no canal Senamata e aciona o sininho para receber as atualizações. Até a próxima revisão.